Boa noite a todos e a todas. Sou Ana Félix, trabalhadora do Núcleo Espírita Alta de Souza como voluntária, que fica na cidade de Recife, no bairro de Ipsepe. Estamos aqui para dar continuidade aos trabalhos da casa referente ao estudo da doutrina espírita. E hoje temos, como início da nossa tarefa, o estudo do livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, vai ser que trata espíritos sofredores, tendo como o relato de uma entidade, um espírito chamado Ferdinand Bertin. Tudo bem, mas antes, no momento como continua as tarefas sendo ainda virtual, em virtude da pandemia que continua e da qual temos que nos esforçar para entender, compreender e dar seguimento aos trabalhos da casa e também da grande necessidade que precisamos desses conteúdos para fortalecer cada um de nós. E como é de praxe, como é necessário também para o início de uma tarefa espírita, precisamos e devemos fazer uma prece rápida, inicial, para dar continuidade à nossa tarefa de hoje. Portanto, prezados irmãos, vamos colocar nossa mente em vibração salutar com o Pai Criador, com todo esse universo tão carente de fortificação, de coragem, no esforço da fé, da compreensão, e fazer uma prece com todos. Muita paz, fechemos nossos olhos em vibração. Graças te damos, ó Pai amoroso e bom, Jesus amado, pelo momento que nos concede, pela tarefa que vamos agora desempenhar, para que possamos, no conteúdo dos teus ensinamentos, através da palavra, dos amigos espirituais, que na grande tarefa de Kardec trouxe, através desse livro Céu e Inferno, para todos nós, além da explicação da justiça divina em todo o seu conteúdo, também através do depoimento de espíritos que partilharam dessa codificação, possamos elucidar a cada dia, a cada momento, tudo que precisamos, refletir para o entendimento da nossa constante necessidade de compreender a nossa imortalidade, que somos espíritos imortais. E assim Jesus fortalece nosso trabalho, por pequenino que seja, e nos dá a vossa permissão, Senhor, para o início do trabalho. Muita paz. Muito obrigado, Senhor. E assim, prezados irmãos, nós vamos realmente iniciar esse trabalho precisando, sim, de alguns instantes nós aqui relatarmos, porque no início dos trabalhos de Kardec, na elaboração deste livro, onde nos relata depoimentos de espíritos em várias escalas, em várias situações que se encontram, desde as maiores necessidades, hoje estamos nessa parte dos sofredores. Sabemos que a dor, para nós principalmente do planeta Terra, planeta em evolução, como ela é nossa companheira, porque nós fazemos a parte direta da construção dela, né? Pelo nosso exercício, pelas nossas obras, pelo nosso conteúdo de vida,
E vamos então citar o caso de Ferdinand Bertin. Vamos ter que realmente fazer algumas leituras justamente para entender mais ainda a citação. É uma espécie que nós vamos fazer hoje, é um relato, e através desse relato que se faz de diversas formas, em várias situações, nós vamos ver que a cada momento o trajeto da humanidade ao longo dos tempos sempre se renova, porque ainda estamos em expiação e provas. Bem, aqui cita o seguinte: um médium de Havre, vou ler justamente o que está no livro, em função de entender a colocação do drama desse espírito. Um médium de Havre evocou o espírito de pessoa dele conhecida, que respondeu. Quer dizer, um médium tinha conhecimento, fez uma evocação. Sabemos que a evocação é uma coisa direcionada e também permitida pela espiritualidade. E diz assim: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem esses infelizes sofredores. Veja, existia esse, para ele considerava um obstáculo, o médium ao solicitar, porque justamente a condição, né, aquela sintonia no momento, precisa, mesmo assessorada pela espiritualidade, essa permissão. Então, houve seguidamente uma comunicação espontânea. Não foi sobre aquela que foi evocada propriamente, mas houve uma espontaneidade de uma comunicação que diz justamente: estou no medonho abismo, auxiliai-me. Ó meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá como um piedoso ou infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte. Quem socorrerá com mão piedosa esse infeliz? Pois o barulho das vagas e nem uma palavra amiga que me console e ajude nesse momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores, quando eu não quero morrer. Oh, meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo o meu corpo, e o que há pouco senti era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não tenho mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição, bem a precinto. Conjuro-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro! Tende piedade, não me repelais. Nós nos salvaremos os dois sobre essa tábua. Ó, afogo-me. As vagas vão tragar-me sem que os meus restos o console de me tornarem a ver. Mas não, que vejo meu corpo ao balanço pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como Marte e não como infeliz castigado. Ó vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, certo intercedereis por mim.
Esse relato foi quando ele foi, na sua palavra, disse o estado que ele se encontrava. Que lástima, não é? Que estado doloroso. Sentir-se o tempo todo sendo balançado pelas ondas do mar, num ruído, numa escuridão, num sofrimento, numa aflição terrível. Esse espírito, desculpe, estava ali naquele momento, nesse dilema. Era a situação dele naquele instante. Por quê, minha gente? É comum, quando desencarna um, né? Quando acontece, se tem uma vida passada nesse momento de encarnação, em que ao se desencarnar, não se teve um comprometimento grande em relação às suas obras, suas atitudes, o que ele fez nessa passagem última, segundo o relato do Espírito, é um espírito que não demonstra e não denota uma índole, a não ser de sofrimento, de pedido de socorro. Mas a gente sabe muito bem, quando se parte, nós, os aqui que ficam, o critério nosso é o coitado, não é isso, isso ou aquilo que te aconteceu não está sendo ressaltado, vem dentro de nós aquela comiseração. Mas esse espírito estava tão arraigado ao corpo que ele estava sentindo ainda, não estava sentindo que tinha desencarnado e sofria todas as manifestações daquele sofrimento e era um estado altamente sofredor. Porque, meus prezados irmãos, não é o tipo de morte que vai dizer a condição desse espírito. Ele está em sofrimento. No mundo espiritual. Não é o tipo de morte que acontece que vai classificar aquele espírito no mundo espiritual. E sim, a conduta moral desse espírito. Pode ele ser até degolado, uma hipótese, mas se for um espírito moralizado, o seu desligamento do corpo se dá sem nenhum grande problema. Mas aí é que está. Nós estamos encarnados numa vida, procurando uma conduta, mas se nós temos conhecimento do mundo espiritual, quando na matéria adentramos nos conhecimentos e aceitamos para compreender e conscientizamos da partida, mesmo no estado dessas mortes, desses desencarnes assim repentinos, trágicos, não quer dizer que a condição espiritual dele lá, no mundo espiritual, não deixa de haver socorros quando necessário, mas o que vai determinar é a sua evolução moral como espírito. O que aconteceu então? Não se conhecia esse nome na comunicação, não se sabia quem era François Bertin. Havia da parte do corpo mediúnico, que eram os estudos que ocorriam, não sugeria sequer a memória do médium, que fosse alguém conhecido por ter sido evocado. Nem uma vaga lembrança que fosse. E considerou-se o quê? Como um náufrago. Que aconteceu ao naufragar, estava num sofrimento desse. Mais tarde se soube efetivamente o nome de uma das vítimas de uma grande catástrofe marítima que ocorreu
nas paragens de 2 de dezembro de 1863. E essa comunicação que foi dada foi no dia 8 do mesmo mês, portanto, 6 dias após o sinistro. Então, o indivíduo parecera fazendo tentativas enormes para salvar a equipagem e no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Quer dizer, esse espírito tentava ajudar, tentava de alguma forma sair daquela situação. Não tinha nenhum parentesco com o médico que estava recebendo essa comunicação sua. Nem poderia até se manifestar essa ocorrência, porque não era uma pessoa conhecedora, era uma época que estava na transição desses conhecimentos maiores da doutrina espírita. Então, como é que poderia ser considerado os mesmos familiares terem aceito a membro da família, como é que podia aceitar como uma comunicação daquela entidade? Porque também os espíritos não encontravam em todas as pessoas as condições fluídicas, porque isso ocorre. Às vezes os espíritos querem se comunicar, precisam, lógico que numa reunião mediúnica de assessoramento digno, correto, espiritualidade ali, o mentor dando amparo àquela reunião, os médiuns preparados, todos eles vão dar aquela sintonia mental de preparação de cada um, para que possa se receber com apoio espiritual dignamente as comunicações. Então, tudo isso, né, era realmente uma manifestação que não tinha um conhecimento daqueles do corpo mediúnico que se fazia presente para esse trabalho, mas que era um espírito que foi verificado posteriormente e que existiu mais na frente um grave acidente sinistro dessa forma. Então, de uma certa forma, também pode acontecer que chega um ponto em que ali existe um assessoramento espiritual e a simpatia espiritual para que isso, né, dentro do campo mediúnico, possa haver entre ambos uma permissão e um aceitamento melhor, né? Posto que como a morte aconteceu há poucos dias, né? O que é que o espírito, poucos dias, porque ele desencarnou no dia 2 e no dia 8, já estava acontecendo a comunicação, então o espírito ainda estava sentindo muita angústia. E as sensações da passagem do espírito para o mundo espiritual. E isso, se a gente reportar ao que foi dito, que não é o tipo da morte que vai dizer a condição espiritual no mundo espiritual, e sim a sua condição moral. Como se vai dar essa moralidade? É a sua vivência na matéria. É a sua construção do dia a dia, são as suas atitudes. Porque ele veio para aquela encarnação com uma destinação, para uma evolução, para um grande trabalho interior. Mas ali precisava se fazer justamente dentro dele, ainda estava ligado à matéria. Não quer dizer que fosse uma pessoa ruim nessa encarnação. Até empenho dele estava havendo em socorrer, em tentar se libertar, possivelmente ajudar. Mas é evidente que ele não tinha realmente uma consciência, a conscientização da situação. Porque a consciência espiritual, na hora da passagem, não quer dizer que todos os espíritas que conhecem a doutrina, que estuda, pode estar até mesmo preparado para uma conscientização de passagem. É um trabalho interior de aceitação, compreensão, mas sabendo que tem o seu lastro, que tem que se fazer alicerçar justamente
na sua construção moral do seu dia a dia. Mas ele se acreditava vivo e lutava contra as ondas. Mas, ao mesmo tempo, ele se referia ao corpo como se estivesse separado. É como se ele visse e sofresse. Ele grita por socorro. Diz que não quer morrer e fala logo após de causa da sua morte, aconchegando nela, reconhecendo nela um castigo. Ele se reconhecia, porque a consciência vai chegando e vai ver por quê, vamos dizer, entre aspas, estou sofrendo, e tem o esclarecimento. Uns têm essa condição de ser toda essa incoerência que ele ficava nessa confusão das ideias. Isso é a grande passagem do espírito, é aquela perturbação natural, uns por um longo tempo, outros por menos. A ajuda se faz, que é em todas as mortes violentas, para haver um desencarne violento e já saber que desencarnou, aceitar, não é tão simples assim. Depois de 2 meses mais tarde, no dia 2 de fevereiro de 64, o espírito de novo se comunicou, espontaneamente dessa vez, pelo mesmo médium, e disse o seguinte: a piedade que tivesse dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Vejamos o grande trabalho interior de cada um de nós em orar pelos que sofrem e orar pelos espíritos que até nos ofendem. Como ele diz, compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois de castigo da falta cometida. Sofro continuamente, e se por momento permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Que papel não temos? Não precisa ser espírita. Não é ser espírita rótulo para se ser caridoso, cumpridor da lei divina, compreender a imortalidade. Basta só que saibamos que a nossa trajetória carnal não se resume no final de uma etapa encarnatória pelo sofrimento, pela doença ou pela idade, resuma uma cova e uma cruz no cemitério. Ali são os restos naturais da matéria, mas o espírito atravessará esse momento se preparando. Então ele sofre continuamente e por momento permite Deus que ele veja o fim da minha desventura. Ele diz: devo às preces de caridosas almas que orou por ele. A esperança, ó esperança, ele diz, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despojar-me na alma. Quando o espírito desencarnado sente aquele alívio através das vibrações de ajuda, de pedido, para que ele se melhore e seja assistido. Então, mas o abismo escancara-se, o terror e o sofrimento absorve o pensamento da misericórdia. É um duelo, né? É uma luta interior para uma pessoa nesse sofrimento. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram são apenas pálida imagem do horror que se envolve em meu espírito. Veja que sofrer. Porque ainda persiste, se pudesse ele ter evoluído na sua trajetória, tinha um lastro maior para não atravessar tanta penúria, não é verdade? Então ele diz, fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, a vibração ainda da matéria. Pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Essa sintonia ainda da vibração da matéria. Fazem-me, pois, muito bem as vossas preces. Não me recuseis, quer dizer, sempre devemos orar. Não quero reaproximar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando o vejo. Quer dizer,
Ele tinha esse duelo, ainda se via na situação. E ele diz, tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará o comunicar convosco. Era uma psicografia. Ele mostrava, despojava o seu espírito, né? Mostrava ali tudo que ele estava a sentir. Então, dias depois de uma reunião espírita em Paris, dirigir-se a esse espírito as seguintes perguntas. Foram feitas perguntas porque Kardec era uma experimentação, era um grande trabalho para nos trazer conteúdo posterior, para nos elucidar, testemunhar a justiça de Deus. Então, dirigem-lhes para ele algumas perguntas, numa única comunicação, mediante outro médium, na forma abaixo. Eis as perguntas. Quem vos levou a comunicar espontaneamente por outro médium? Veja a pergunta. De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestaste? Quando fizeste perecíveis duvidar ainda do vosso estado? Não, desculpe. Quando fizeste justamente essa manifestação, parecias duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma horrível morte. Tendes agora a melhor compreensão dessa situação, que já tinham se passado algum tempo, né? E se pergunta isso ao espírito, se ele tinha outra maneira de ver, agora que já estava interlocutando com os materiais. Disseste positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá para nós, como foi de ensinamento, para que possamos nos esclarecer e ser-vos também um alívio. Por uma confissão sincera, farei jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Virão então as respostas, prezado irmão. Em primeiro lugar, na resposta diz, em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Ou, uma rápida pincelada. Parece realmente impossível. E quando se faz o mal extremo, não se pratica uma imensidade de mal que se não pode nem acreditar que fosse a mente humana capaz de fazer. E isso nós vemos até nos dias de hoje e tão quanto. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolto nas vagas em fúria, ou seja, naquele jogo de ondas em fúria, provando incessante esse suplício, esse frio glacial que sob o estômago sobe até ele e o constringe. E, prezados irmãos, é ainda essa mente vinculada, não tão despreendida. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Para que está dizendo tanto isso? Que ele está a sofrer. Não deve eu começar por obedecer às leis da gratidão? Olha o Espírito dizendo isso. Agradecendo a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos. Perguntastes se me manifesteis por muito tempo depois da morte. Ele disse, não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível ainda estou. Penso que para junto do médium foi trazido por uma força estranha à minha vontade. Sim, porque existe a misericórdia de Deus, existem os espíritos dispostos a ajudar. E quantas vezes as vibrações de prece, as solicitações que se faz para ajudar uma pessoa no mundo espiritual, sem saber a condição que nós nos conhecemos. Por isso que, às vezes, por mais que esteja ligado a nós, temos que ver as situações e pedir a Deus
sem fazer solicitação direta, porque não sabemos a condição de cada um. Isso era através da psicografia, não é isso? Então, por isso que ele diz, é uma coisa inexplicável. Servimos no seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo nesse momento do vosso, persuadido de que ele me pertencesse. Houve, portanto, depois de ser muito encorajado, o Espírito, então, adicionou. Eu era muito culpado. Aí ele eu confesso. Aí ele diz, eu era muito culpado. E o que mais me tortura ao Espírito é ser tido por Marte. Porque não foi um mal aqui, cumpriu. E, diante das nossas vistas, foi como se fosse um mártir. Pobrezinho morreu. Não é que tenhamos sido ruins, propriamente. Não é que não mereçamos a misericórdia, mas cada um de nós desconhecemos o compromisso do outro espiritual. Quando em verdade não fui, aí ele diz, na precedente existência, a existência anterior, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Nós vemos aí, prezados irmãos, no comentário de São Luís sobre essa comunicação, onde ele diz, São Luís, que foi um dos mentores das reuniões da codificação por Kardec. Nós temos que entender, como diz São Luís, ele diz, essa confissão trará um grande alívio ao espírito, porque ele manifestou, aliviou seu espírito, não estava ali como se estivesse escondendo, porque não vai se esconder, que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que veio de deixar. Era amado, era muito estimado, cumpridor dos seus deveres como chefe. De seus chefes também. Essa circunstância era o fruto do seu arrependimento. Porque nós temos a consciência espiritual, chega ao espírito, sofredor na espiritualidade, depois que ele é ajudado, trabalhado, e a consciência ele toca justamente a justiça divina, saber que fez o mal. Ele então vai preparar-se para o arrependimento. O arrependimento é extremamente necessário, é um passo, porém deve existir um arrependimento que seja um arrependimento profícuo. Ou seja, o arrependimento, ao se arrepender, o espírito sente a dor, dói. Então, o espírito precisa se arrepender de uma forma, se preparando para reparar. Porque não basta só se arrepender, ele precisa reparar. Esse arrependimento é justamente de toda, fora do aquilo que ele teve de arrependimento. Antes de voltar à terra, foi a proposta dele, onde tantas vezes ele foi cruel, ele desejava ser humano, agiu como um animal, de tão feroz que foi nas suas atitudes no passado, e queria sentir-se pelo menos humano, dotado de não somente emoções, mas de sentimento, cultivar esse sentimento. Então ele tinha um pesar muito grande em todo esse jogo de dúvidas, mas no comportamento dele, ele tinha um grande pesar, e o que torturava ainda mais ele, e que afligia, era ele sentir um pesar por ter sido considerado um mártir pela mãe e por tantos outros, como se foi, ele sabia que não era. Será tomado em consideração toda essa atitude dele como justamente uma humildade denotada de saber que não era aquilo que os outros estavam pensando na matéria, mas que ele tinha, mas não é uma pena eterna, não existe as penas eternas. A misericórdia de Deus está contida justamente Deus, não é? É a lei de amor, justiça e caridade, é que rege, a lei que rege o universo. E elas não são derrogadas, são leis daqui. Como diz Jesus, embainha tua espada, Pedro, quem pela espada ferir, por ela será ferido. Temos que reparar nossas falhas
mas temos sempre a misericórdia do Senhor, que é o grande amor de Deus, não é punição. Nós construímos nossas punições, prezados irmãos. Porque, olha, o arrependimento é inútil quando apenas fica no sofrimento. Porque é fato de você chegar no mundo espiritual, o fato de a gente chegar, desencarnar e perceber o quanto nos iludimos quando estava na Terra. Isso só irá proporcionar mais dor ainda. Porque a vida não se resolvia com o final da matéria. Então, arrependimento causa esta dor. E às vezes, é quando o espírito vai ter que ter a coragem de se empenhar em reparar para fazer uma liquidação. Isso é o que vai dar a necessidade nossa de orarmos uns pelos outros e se empenhar. Então, o sofrimento do espírito no mundo espiritual decorre justamente de todo o nosso trabalho, nossas obras, mas nunca deixemos de praticar o bem para que possamos ter justamente a condição de nos reabilitarmos, reparar o mal que fizemos. E se for com a sociedade, na condição de um professor que transmite formador de opiniões, de um médico, de um político, aquele que assume perante uma sociedade responsável de um grande mal, ele vai ter que reparar. Por isso são lições para nós, prezados irmãos, de que o sofrimento não quer dizer propriamente que nós somos párias, deserdados. O sofrimento é inerente às nossas construções que fizemos. Portanto, vamos aceitar o que fizemos e procurar nos preparar para uma reparação, cumprindo a lei divina, a lei de Deus que nos elucida. Então, todos nós precisamos, e a oração é importantíssimo na hora dessa. Sofrimento de cada um, não procuremos fazer o mal. Que Deus abençoe todos nós, nos fortaleça para sermos dignos de um amanhã melhor, construído pelo hoje, que o ontem já passou. Cada dia podemos asseverar um desencarne melhor para adentrar o mundo espiritual com melhores condições. Muita paz, que Deus nos abençoe. Vamos então encerrar com a prece, agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, por tudo, que nos concede, que nos dá a oportunidade de refletir, para iluminar nossas consciências, Senhor, que possamos entender o quanto és bom para todos nós, e que a tua justiça se cumpre pela grande oportunidade do livre-arbítrio, exercer com dignidade e com amor ao próximo. Assim disse vós, que não nos deixaria órfã, mas que concederia para nós o Consolador prometido, que vem elucidar nossas mentes para constituir essa certeza das tuas palavras: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.